Olá pessoal, torcedores do Figueirense, estamos aqui para o primeiro programa do ano, o Bate-Papo Alvinegro, transmitido aqui pela Top Web TV, e hoje eu tenho a presença aqui do meu amigo Agnaldo Passo, trabalha na rádio, conhece muito sobre o Figueirense, conhece sobre futebol, e a gente vai estar aqui compartilhando com vocês todas essas informações. Desde já quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir posterior aí pelas redes sociais. Então um grande abraço e desejo, claro, que a gente tenha um ano repleto de boas notícias, de bons fatos positivos para o Figueirense. Agnaldo trabalha na Rádio Mais Alegria, faz os jogos do Figueirense, então dispensa qualquer apresentação porque conhece bastante, está aí no ramo do futebol, além de ser um grande zagueiro do meu time, né? Quando jogamos juntos não perdemos nenhuma. Então deixar já um grande abraço por ter aceitado o convite e estar aqui falando sobre o Figueirense nesse dia, porque futebol, enfim, começou o ano, né? O Figueirense que teve a sua representação para esse dia lá na terça-feira, quando começaram seus exames médicos, né? Foi toda essa preparação, a imprensa não teve acesso a essa parte. Os jogadores estavam fazendo os seus procedimentos médicos, exames, e a imprensa não pôde acompanhar. Isso já é de praxe no Figueirense, não se acompanha mesmo. Somente as imagens foram disponibilizadas aí pela TV Figueira. Então, já na quarta-feira daí tivemos a apresentação oficial, né, do Felipe Faro e do Figueirense. A gente esteve lá presente, fizemos uma matéria, fizemos uma reportagem durante a entrevista. E a gente vai estar soltando aqui para vocês, compartilhando com vocês os vídeos, as falas do Felipe Faro e também do Fernandes. A gente vai falar hoje, claro, sobre o time, sobre essa formação, sobre os jogadores. Vamos falar também sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o Figueirense já estreou, uma boa vitória, e a gente vai estar falando sobre isso também. Agnaldo, quer falar alguma coisa sobre o Figueirense? Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes e nossos internautas aí acompanhando o programa. Boa noite, Carlos. Boa noite aí aos ouvintes, acompanhando aí o programa pela Web TV, né? Agradecer aí, desejar um feliz ano novo a todos. E falar do Figueirense é complicado, né, Donato? Que passou o torcedor no ano 2017, Figueirense se reformulando, muitos jogadores chegando, jogadores que são apostas ainda, mas manteve uma base de alguns jogadores que tiveram um destaque na temporada 2017. Assim como o torcedor, a gente espera que o Figueirense venha forte aí para o Campeonato Catarinense e vai se fortalecendo aí, porque o Campeonato Brasileiro vai ser complicado. Como eu falei então, né, no dia 3 teve a apresentação oficial lá no estádio Orlando Scapelli, na sala André Podiak, do diretor de futebol, Felipe Faro. Né? O Felipe Faro teve uma passagem pelo Santos, quando o Muricy era o técnico e o Neymar também jogava pelo Santos, daí fica ser muito fácil ser o diretor de um clube desse, né? Mas ele também trabalhou aí para a FIFA e também trabalhou para a Trafic, aquela empresa relacionada a marketing esportivo. Então o Felipe Faro tem uma boa bagagem aí do futebol. Pela que eu acompanhei da entrevista dele, achei uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa firme nas suas convicções, e acho que pode estar ajudando o Figueirense, principalmente nessa relação de papel do futebol, né? Que precisa realmente de alguém que entenda sobre esses negócios, e o Figueirense, tomara aí que tenha acertado com esse nome. A gente não conhece ele, só de falar, quem sabe o Figueirense tenha acertado com o Felipe Faro. A gente tem o primeiro vídeo e a fala dele na entrevista. Começamos com a entrevista dele, o Felipe Faro. Bom, 3 de janeiro, o que já foi feito até nesse momento para o start da temporada do Figueirense? 17 de janeiro já tem compromisso com o Campeonato Catarinense. Bom dia, muito bem. Bom dia. Primeiro queria dar bom dia a todos, agradecer pelo convite do Cláudio em fazer parte desse novo projeto, ao lado do Fernandes e de toda a comissão técnica. Eu acho que é um projeto muito desafiador
e isso me chamou muito a atenção porque esse projeto que o Cláudio está querendo implementar aqui é uma coisa única no futebol brasileiro. Dentre talvez os 50 maiores clubes, você pegar o ranking na CBF, não existe nenhum clube que tenha dado um primeiro passo rumo a esse projeto, que é um projeto que esperamos que seja uma realidade em todos os clubes daqui a alguns 20 anos. E o Figueirense está dando o pontapé inicial nesse projeto. Então, é uma coisa bastante desafiadora, realmente uma ideia muito boa do Cláudio, um desafio para todos nós. E o que a gente tem feito desde que a gente chegou, eu cheguei há pouco tempo, tenho primeiro, como é minha característica, conversado bastante com todo mundo, primeiro conhecendo o clube por dentro, conhecendo os jogadores que fizeram parte do elenco, conhecendo as ideias da comissão técnica, as ideias do investidor, do Cláudio, e procurando trabalhar sempre em conjunto com todo mundo, né? Alguns nomes já foram anunciados para vocês ontem, outros nomes devem ser anunciados em breve. Trabalhando sempre, o nosso trabalho é sempre pautado dentro de um orçamento do clube, quer dizer, a gente não pode fazer loucura, até como faz parte desse projeto ter uma governança corporativa e dentro disso observar todos os preceitos de um orçamento já pré-estabelecido. Vou ser o responsável pelo futebol profissional e pela base também. Então, vou aproveitar minha experiência na base já no passado e vou fazer essas duas funções que, na verdade, se complementam, né? O ideal, todo mundo fica falando que não, a base tem que ter uma ligação com o profissional, etc. De fato tem, mas eu acho que parte também de ter uma pessoa coordenando, comandando as duas com a mesma mentalidade. Então, é base profissional porque, na nossa cabeça, elas são complementares. E o Figueirense é um time que tem muita tradição com base. Hoje, no elenco, a gente tem 6 ou 7 jogadores da base, que vieram da base, né? Então, a ideia é cada vez melhorar isso, né? Tornar base e profissional mais juntos possíveis. Felipe, nas suas conversas com o Milton, que ideia vocês têm nesse momento de início de 2018 de tipo de time para essa temporada? Vai ser um time jovem, um time experiente, um time que toca a bola? Que características que vocês estão procurando? E outra, dentro dessas limitações orçamentais, qual o tamanho do grupo de jogadores que vocês querem ter, de número de atletas mesmo? E há previsão de um teto salarial, algo assim? Olha, parte da sua pergunta é, na verdade, uma questão mais técnica. Mas eu conversei com o Milton sobre essas coisas. A gente pretende ter em relação ao elenco do ano passado, a gente pretende ter um elenco, e estamos trabalhando por isso, e os nomes que foram divulgados já demonstram isso, um elenco com uma média de idade que baixa a nossa média de idade, né? Outro ponto, continuar aproveitando os meninos da base, né? Tem uma Copa São Paulo que começa hoje, o nosso goleiro da Copa São Paulo, que joga hoje, vai fazer parte do nosso elenco profissional já, independente se algum outro jogador se destacar e possa vir a ser chamado, mas o goleiro já é definitivo. Então eu acho que nisso tudo a média de idade vai baixando, né? E aí como o Milton vai querer jogar, aí acho que é uma decisão que vai variar muito de jogo para jogo e com as peças que ele vai ter. Ele teve uma função preponderante aqui na montagem desse novo elenco. Ele, então, tem hoje, sabe, todas as peças que ele quer contar e que ele pode contar. E aí acho que vai ser uma questão meio de jogo a jogo e de treinamento, conforme ele for sentindo essas novas peças chegando, onde vão se encaixar, que tipo de time ele quer ter. Agora, logicamente, em termos gerais, é o que todos nós queremos, um time competitivo e que ganhe jogos para o sucesso. E isso é o que o Milton e a comissão técnica também quer. Agora, se vai ser um time, em qual esquema vai ser, se vai ser num determinado jogo muito ofensivo, no outro mais retraído, isso acho que vai depender muito do treinamento, que ainda nem começaram.
Então retornamos, essa foi a primeira parte onde o Felipe Faro, ele fala aí sobre o Figueirense, né? Sobre esse início de trabalho no Alvinegro. Depois da coletiva que aconteceu da apresentação, tanto do Felipe quanto do Fernandes, a gente recebeu uma carta, um papel, dizendo ali os jogadores que estavam relacionados, jogadores que iriam iniciar a pré-temporada. E a gente agora vai começar a falar sobre esses jogadores, né? O Aguinaldo também tem esse papel, buscou esses nomes. A gente vai estar falando aí para o torcedor sobre cada um, sobre cada jogador e cada posição. Deixar um grande abraço para o Felipe, está aí nos assistindo, compartilhando e quem sabe torcendo para o seu Figueirense. Quem também está torcendo e assistindo é o Giba, ele que faz parte de uma torcida organizada, Figueira na Estrada, acompanha praticamente todos os jogos do Figueirense em todos os estádios aí do Brasil. Deixar um grande abraço para todos vocês aí que estão curtindo, compartilhando e nos assistindo aqui pela Top Web TV. Figueirense anunciou que tem aí 4 goleiros, né? O Aguinaldo aqui trouxe esses nomes e vamos falar sobre cada um deles aí. Pode falar aí, Aguinaldo. O Denis, que foi o nome mais citado, né, dessas contratações, jogador que veio de São Paulo, né, atuou pela Ponte Preta, tudo, mas o torcedor lembra... 9 anos, né? 9 anos de São Paulo. No São Paulo, então, é um goleiro bastante experiente. É claro que teve poucas oportunidades. No mês que era a reserva do Rogério Ceni. Rogério Ceni, que era fominha, não dava espaço. Então, mas é um goleiro que vai ter uma grande oportunidade no Figueirense, que vem para ser o titular da equipe. Provavelmente o Figueirense deve iniciar o Campeonato Catarinense com o Denis no gol. Tem o Neto Volpi retornando, também, né? Retornando, ele que estava no Internacional de Lages, no Tubarão. Ele estava no Tubarão. No Tubarão, atuou pelo Internacional de Lages. A história do Neto Volpi foi a seguinte, né? O Figueirense tem emprestado 2 jogadores para lá, o Índio é um deles, e para manter esses 2 jogadores emprestados, o Tubarão cedeu o Neto Volpi, que ele é primo do Thiago Volpi, até o final do Catarinense. Tem o Alisson, né, que o torcedor já conhece, um goleiro aí que teve algumas oportunidades na temporada 2017. Jogou o último jogo. Mas falta um goleiro de segurança. O Figueirense, o torcedor está acostumado já, ou mal acostumado, não sei como a gente pode interpretar isso, mas o Figueirense sempre teve bons goleiros. O Figueirense sempre foi formador de bons goleiros. E o Alisson teve aí algumas oportunidades, mas eu acho que ainda é um goleiro que não tem credibilidade para vestir a camisa número 1 do Figueirense. Tem o Vitor Caetano, que é da base. Ele não está treinando hoje, porque está na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 18 anos, tem um garoto, então o Vitor Caetano é uma aposta do Figueirense. Tá subindo aí pro profissional, né? Tá disputando a Copa São Paulo, mas assim que encerrar a Copa São Paulo deve ter também oportunidade aí na equipe profissional já no Campeonato Catarinense, acredito. Independente de qual resultado o Figueirense for, como for na Copa São Paulo, o Vitor já está assegurado no time titular, no grupo principal do Figueirense, então estará treinando esse ano. E eu também acho que desses nomes aqui, tenho praticamente certeza que o Denis vai ser o titular, né? O jogador mais experiente, embora o Neto Volpi também é experiente, conhece, acho que o Denis é o jogador mais credenciado. Pela bagagem que tem, né, de vestir a camisa do São Paulo por tanto tempo, ter o mesmo treinamento que teve o Rogério Ceni, ter como referência o Rogério Ceni, que é ídolo tricolor, né, do time de São Paulo. Então eu acredito aí que o Denis deva estrear. Eu acredito também que ele deve, com essa oportunidade aí, eu acho que ele deve ser um dos destaques do Figueirense. Certo. Nós temos os zagueiros, e acho que aqui é a grande preocupação do todo torcedor, porque o Figueirense acabou pecando bastante, principalmente no seu sistema defensivo. E acho que esses nomes aqui também não geram uma segurança, porque foram divulgados nessa primeira lista e depois, posterior, a gente já ficou ciente de outros jogadores, né? Então vou passar
primeiros jogadores da lista, e foi o Trevisan, né? O Eduardo Bauerman, que veio do Internacional, e o Pereira. Então, Trevisan e Pereira, esses dois da base, esses foram os 3 zagueiros apresentados naquele dia. Pereira que também vinha jogando como volante, né? Em alguns jogos que entrou, ele atuava um pouco mais à frente, né? Juntamente ali com o Patrick. Então, mas o Pereira é um jogador da base também, é um jogador que o Figueirense aposta aí para essa temporada de 2018. Só deixar um grande abraço para o nosso amigo André, ele que faz o programa na quinta-feira do Avaí, referência aqui à nossa camisa, essa camisa verde, né? Para ele tá parecendo um pouco azul, mas ele enxerga um pouco as coisas de formas distintas, né? Mas deixar um grande abraço para o André, o programa dele eu assisto de vez em quando também, muito bom, mas é claro que a gente não tem medo nenhum de vestir cor azul, porque quem é Figueirense com qualquer roupa. Tô certo, Agnaldo? Não, tá correto, tá correto. Mas então, vamos falar aqui sobre a zaga do Figueirense. Esses 3 nomes preocupam porque são jogadores jovens, né? Não tem jogadores com experiência, talvez para enfrentar em uma Série B, um campeonato catarinense, que é um campeonato muito disputado, né? O que tu acha dessa situação? Eu acho que o sistema defensivo do Figueirense no ano 2017, com Ferreira, Trevisan participou de alguns jogos, Nailo, Almeida. O Ferreira até conseguiu, né, nos últimos jogos aparecer um pouco mais, desempenhou um bom papel ali de xerifão da zaga, com a ausência do Marquinhos, deu certo, mas o torcedor, é claro, ficava sempre apreensivo quando o time partia para o contra-ataque, porque não sabia o comportamento da zaga. Então, eu acredito que esses jogadores aí, o Trevisan é um jogador que está tendo oportunidade, se ele não pode reclamar, né? Tem que se aproveitar dessas oportunidades, até porque iniciando o campeonato catarinense, ele vai poder ter a garantia ou não da sequência do campeonato para uma Série B, que é bem mais competitiva do que o campeonato catarinense. O Pereira é um garoto que está procurando o espaço dele. Eu acredito também, pelo que fez o Pereira aí, que junto com o Patrick, eu acredito que ele jogando um pouco mais à frente seria melhor do que zagueiro. E o Eduardo Baumer veio do Internacional, teve pouca oportunidade lá, não foi aproveitado. Está vindo, vamos ver o que esse jogador tem para oferecer, né? Para oferecer para o Figueirense. Aposta, né? É uma aposta. Eu acredito que é uma aposta, não dá para falar muito porque vi pouco 2 jogos que ele atuando. Uhum. Nós temos aí nas laterais Samuel Santos, ele que veio do Marítimo, lá de Portugal. O Figueirense já tenta contratar ele desde a janela passada internacional. Só um pouquinho, Donato, ainda tem mais 2 zagueiros nessa lista. Sim, é porque foram divulgados depois, né? O Igor Nogueira isso. E o Kleberson. É que na verdade eles nem foram relacionados ainda porque não tá tudo certo. A documentação. Não tá tudo certo a documentação, falta detalhes ainda. Exatamente. Mas inclusive já estão até treinando aí junto com... Eu só estou citando porque foram colocados na lista da pré-temporada. Esses 2 jogadores. O Samuel Santos, né, o lateral que veio lá do Portugal. Diego Renan, ele pode jogar tanto pelo lateral direito como o lateral esquerda, ele é ambidestro, né? E também eu já vi ele jogando no meio de campo, ele já fez essa função. Principalmente na Chapecoense ele atuou no meio de campo. Então é um jogador interessante, multifunção. O técnico pode mudar o esquema de jogo sem precisar fazer substituição dentro do próprio jogo. Então, eu acredito que é um jogador interessante. Teve um desempenho de regular para bom dentro da Chapecoense. Eu acho que é um bom nome também para estar aí no grupo. Guilherme Lazzaroni, a gente já conhece ele, né? Disputou, se machucou ali na Série B, mas disputou, um jogador que a gente conhece. E o João Paulo, ele que renovou, embora ele foi relacionado como lateral, ele jogou no meio de campo. Eu acho que ele vai fazer essa função também do meio de campo, não vai ficar na lateral. Nós temos os volantes, né? O Abuda remanescente ficou,
Betinho, né, que veio lá do Guarani. O Guarani tem 25 anos. O Jefferson, ele foi relacionado, o Figueirense tinha interesse em ficar com ele, porém, hoje ele foi vendido para um time da Turquia. O Figueirense ainda vai deter alguma porcentagem sobre o jogador. O Figueirense queria ficar com ele, mas uma oportunidade internacional, o jogador é muito difícil de segurar, né? Então ele foi vendido hoje. O Jefferson, que jogou pelo Fortaleza. Pelo Fortaleza, a temporada 2017. Subiu, fez um grande campeonato do Fortaleza, e aí vai jogar agora no futebol europeu, e ficou bom pro Figueirense, porque o Figueirense ainda detém uma porcentagem sobre o jogador. E tem o Cauê também que está subindo, né? Da base. Né? Mais uma aposta aí, mais um jogador que está tendo oportunidade. Patrick, né? Da base, revelado, jogou ano passado e agora tem uma nova oportunidade. O Marco Antônio, a gente já conhece, um jogador de grande qualidade, não fez um 2017 tão bom assim, né? A gente ficou evidente isso aí, inclusive ele reconheceu e quer aproveitar essa oportunidade. O Marco Antônio ficou muito longe daquela primeira passagem que ele teve pelo Figueirense, até porque quando foi citado, né, o nome dele para contratação, quando chegou a parceria, tudo, foi uma surpresa para o torcedor positiva, que apostava muito, né, que o Marco Antônio pudesse dar um ritmo novo naquele meio de campo do Figueirense. Sim. Que estava tendo muita dificuldade na criação. Zé Antônio, outro jogador que permaneceu. O Zé Antônio é um jogador que toma muito cartão, cara. Me preocupa isso. Afoito, né? Um jogador que chega muito atrasado, toma muito cartão. Então é um jogador que tem que ser trabalhado, aproveitar pouquíssimos dias da pré-temporada para tentar, né, acertar esse problema que tem o Marco Antônio de fazer muitas faltas, tomar muito cartão e prejudicar a equipe do Figueirense. O Eduardo de Oliveira aqui comentando que o Felipe Santana, que jogou a temporada passada no Atlético Mineiro, foi um grande zagueiro, realmente foi, né? Ele saiu do Figueirense, jogou na Europa, na Alemanha. Na Alemanha um bom tempo. Ele fez a pré-temporada dele no início do ano passado no Figueirense, né? A gente acompanhou ele fazendo essa pré-temporada e depois foi para o Atlético Mineiro. Se ele está mencionando isso, pensando que alguma coisa relacionada ao Figueirense, olha, a gente teve ali a semana toda e não foi vinculado nenhum nome Felipe Santana no Figueirense, mas eu acho ele um grande zagueiro e seria de grande valia se o Figueirense trouxesse, mas já vou adiantar, não escutei nada de especulação do Felipe Santana no Figueirense. Vamos falar aqui sobre os volantes, né? Pensando aí num time do Figueirense usando 3 volantes, 3 caras no meio de campo, quem seria para ti esses 3 caras daqui? O volante? Patrick, o Zé Antônio. Eu acredito que o Zé Antônio, apesar desse problema que ele tem, essa dificuldade de estar no tempo certo da bola para poder evitar aí os cartões, mas é um volante seguro, né? Dá uma proteção boa na frente da zaga. E eu acho que o Abuda poderia ter um pouco mais de oportunidade. O Abuda é um jogador que teve poucas oportunidades, é um jogador que também tem história no futebol, pelos clubes que passou aí, teve pela Ponte Preta, o Abuda passou, fez um grande trabalho na Ponte Preta. Eu acredito que agora, com o início de ano, ele tendo a oportunidade, eu acredito que pode ser um destaque do Figueirense ali no meio de campo. O Marco Antônio eu já colocava ele um pouco mais à frente, eu botava ele na armação. Embora ele é um volante, ele tem uma qualidade no passe. Né? Eu não citei o Marco Antônio porque eu já pensaria no Marco Antônio um pouco mais avançado na armação das jogadas, não como volante. Sim. Ele poderia ser aproveitado nessa função. Eu também acho que ele pode cair muito bem essa posição para ele, né? E a gente espera que o Marco Antônio volte a fazer o seu futebol da primeira passagem, que foi importante para o Figueirense. No ano passado ele se lesionou bastante, começou a atrapalhar essa pré-temporada toda, né? Ele já chegou no metade do caminho, estava no Náutico, então quem sabe aí o Marco Antônio voltando a brilhar com a camisa do Figueirense. A gente tem um jogador que vem sendo falado bastante aqui no Figueirense, que é o André Santos,
A gente tem um finalzinho da entrevista do Felipe Faro e também temos uma parte do Vernalha falando sobre o André Santos, e após o vídeo, então, a gente fala sobre esse jogador e a segunda parte da entrevista do Felipe Faro. O André Santos, aí acho que o Cláudio pode falar melhor, que o Cláudio está conduzindo isso diretamente. Bem, o André está em Florianópolis, inclusive, né? E a gente teve uma reunião com o André no dia 27, eu almocei com ele. O André tem contrato na Turquia até o meio do ano. É um atleta que é muito bem quisto pela torcida, tem uma história dentro do Figueirense. Tem um histórico muito bom e é uma conversa que ela está sendo desenvolvida ainda, tem outras variáveis que interferem numa definição imediata, mas essa é uma conversa em andamento. A gente está falando sobre chegadas, mas tem uma saída importante, que foi do garoto Dudu, destaque da temporada passada. Queria saber de vocês como é que ficou essa postura, esse acerto, se o Figueirense manteve alguma porcentagem. Como é que foi o negócio para o Figueirense? O Dudu foi uma oportunidade muito boa que surgiu, existiam vários clubes interessados no Dudu, acabou se decidindo pelo Internacional, e o Dudu, hoje o Figueirense tem um percentual no Dudu para uma futura venda, quer dizer, a gente acredita no garoto, vai para um clube que também tem esse lado de revelar jogador, eu acho que vai terminar lá a preparação dele, a formação dele, e a gente fica com um percentual para um ganho futuro. Então, foi feito, acho que é o tipo de negócio que daqui para frente a gente vai meio que usar como padrão para esses jogadores que a gente tem um percentual. Lógico, a não ser que seja um clube que venha de fora e seja uma exigência do clube. Mas isso tudo é negociável. E se perguntou de jogador, eu só queria anunciar também aqui do Eduardo, zagueiro, que vem do Inter, e do André Luiz, que teve o contrato renovado. Então, além desses aí, a gente tem aí mais alguns outros nomes que a gente pretende anunciar ao longo da semana. Aproveitar só que o Cláudio falou, que a gente tem essa informação aí de que os funcionários foram liberados no final do ano sem a integralidade dos pagamentos. A torcida do Figueirense deve começar o ano preocupada que histórias do ano passado vão se repetir? Não vão se repetir. Foi uma fatalidade, acho que já extremamente esmiuçada e debatida junto à imprensa, né? Os motivos desse atraso. Essa situação está sendo solucionada, deve ser solucionada agora já nos próximos dias. Todos eles têm ciência, todos eles foram chamados, falados, escutaram da minha boca para todos os funcionários do clube, todo mundo está muito ciente exatamente do que está acontecendo, da realidade. Então é algo temporário e vai ser resolvido muito rápido. Então não vai voltar a acontecer o que aconteceu no passado, isso está sendo solucionado já. Então esse aí foi o Felipe Faro e o Cláudio Vernalha explicando essa situação. Primeiro do André Santos, né? O André Santos ele tem um contrato com o time da Turquia até o meio do ano, no meio do final da temporada europeia, e depois tem grande possibilidade para ele retornar ao Figueirense. Essa negociação do André Santos então não está nem com o Fernandes, nem com o Felipe Faro, está com o Cláudio Vernalha. Só lembrando que o André Santos está aqui em Florianópolis, né, aproveitando aí esse descanso lá, essa pausa que tem no campeonato turco, mas já deve estar retornando, vai cumprir o seu contrato até o final, e daí quem sabe para a Série B o André Santos retornando ao Figueirense. É um bom nome? É uma boa contratação, jogador com experiência, né? Então, passagem de seleção brasileira, Flamengo, Corinthians, é um grande jogador. Agora, eu acho que o que vai pesar nessa contratação do Figueirense é a questão salarial. O André Santos não é um jogador barato e eu acredito que para vir para o Figueirense ele vai ter que reduzir bastante o salário dele.
Na verdade é um projeto dele de encerrar a carreira no Figueirense, né? Então... Até porque o André Santos já tem lá Já 30, tem 30 e poucos. E já tem uma situação financeira resolvida, né? Então eu acho que é um projeto para encerrar a carreira dele, ele sempre deixou muito claro isso, né? Que queria encerrar a carreira no Figueirense, foi o clube que deu a oportunidade para ele. Pode falar. Eu acho que o Figueirense tem que pensar nessa mescla de jogadores jovens com jogadores mais experientes, né? E isso vai dar também um pouco de experiência para esses jogadores mais jovens, jogando com esses jogadores dentro de campo, sabendo ser orientado dentro de campo quando não consegue ouvir o treinador. Vai ter que ter, né, provavelmente um jogador desse mais experiente vai ser o capitão da equipe e vai poder orientar dentro de campo os jogadores. Então, acho importante jogadores experientes mesclando com esses jovens aí. A idade média do Figueirense hoje, como está essa lista aí, fica aproximadamente 25 anos, né? O Figueirense soube mesclar bastante, né? Quando eu vi aquela primeira lista lá de renovações, eu achei, putz, vai ficar muito avançada a idade do Figueirense, né? Mas o Figueirense contratou aí e vai subir alguns jogadores da base, o que mantém a média aí um pouco. 25 anos é uma boa idade para os campeonatos que o Figueirense vai estar enfrentando. Deixar um grande abraço aí pro Anderson Bach e pro Matheus aí que está num bate-papo com o Eduardo, né? Todo mundo ligado aqui na Top Web TV. E deixar um grande abraço então para as pessoas que irão nos assistir posterior aí no YouTube, no Facebook. Pode compartilhar, pode seguir a página da Top Web no Facebook. Nós temos uma programação diária, uma programação com qualidade, voltada aí para você, né? Tá aí informado e está se divertindo, se entretendo aí com a internet na nossa região. Até porque hoje em dia é mais fácil você ter um computador na mão do que estar na frente de uma televisão, né? Então, hoje em Às vezes está até com a TV, mas está olhando no celular. Então, né? Eu acho que é um meio de a pessoa estar por dentro do que está acontecendo. Vamos continuar aqui falando dos jogadores do Figueirense. Agora os meias, né? Que é o diferencial do time. Figueirense na primeira lista e depois houve mais jogadores, né? Mas informou que apenas Renan Mota, que renovou, né? Permaneceu. Bom jogador. E Gustavo Ferrares. Eu ainda tenho um jogador que está para chegar aí, que o Figueirense parece que já acertou, que é o Felipe Amorim. Sim. Que veio do América Mineiro. Então é um jogador que estava em atividade. Subiu com o América Mineiro. Bom campeonato. É um bom jogador. Ele está vinculado ainda ao Fluminense, mas disputou a temporada 2017 pelo América Mineiro. Sim. É um bom jogador. Vai agregar muito nesse elenco do Figueirense. Então, a princípio está confirmado os jogadores, até porque foi um jogador que foi colocado nessa relação da pré-temporada. E já está vinculado esse nome desde o ano passado, né? É um bom jogador, o Figueirense acertou na contratação. O Renan Mota é um jogador que participou da temporada 2017, fez bons jogos. Os jovens hoje aí, eu digo aí, o pessoal que nasceu a partir de 1990 não conhece mais. O Renan Mota me lembra muito em campo o Balduino. É um jogador que jogou pelo Figueirense, jogou pelo Avaí, mas o Renan Mota, até a estatura, tudo, ele é um jogador de estatura baixa, é um jogador que dentro de campo me lembra o Balduino jogando. Então, é um bom jogador e agora vai ter oportunidade, vai ter mais oportunidade de desempenhar o seu futebol. Então, é mais uma... Eu acho que por isso o Figueirense fez um esforço, né, para manter o Renan Mota dentro do elenco. Só para quem não sabe, para quem não conheceu o Balduino, muitos conhecedores e entendedores do futebol catarinense dizem que ele foi o melhor jogador de Santa Catarina, o Balduino. O Renan Mota, ele veio naquelas contratações, ele veio do São Bento e veio naquelas contratações que trouxeram o Enan, o Robinho. Então, foi uma aposta também na temporada 2017 e foi um jogador que chamou a atenção, tanto é que foi renovado seu contrato. Eu também gosto bastante do Renan Mota.
teve um probleminha na lesão, mas todo o elenco do Figueirense teve, né? Tava correndo de forma errada, então a probabilidade de se machucar era muito grande. Esse problema é esse que a gente espera que para esse ano esteja sanado. O Figueirense vem numa preparação forte, né? O Figueirense até hoje vem treinando de manhã e à tarde. Final de semana tu vai curtir uma praia, é claro, mas os jogadores irão treinar. Pré-temporada curta também, né, Exato. Donato? Então os jogadores do Figueirense não terão descanso no final de semana, vão treinar também. E na segunda-feira vai ter outro, né? No final de semana, sábado e domingo, vai treinar apenas um horário. Até por conta disso, o Figueirense optou de fazer a pré-temporada no CT mesmo. Sim, né? Para não perder esse tempo de deslocamento. Exatamente. Vai ter um jogo treino próximo final de semana. Não está marcado ainda quem será o adversário, se vai ser no CT, se vai ser no estádio Leandro Scarpelli. Mas certo, o Figueirense vai fazer um jogo treino no final de semana. E é claro, a gente vai estar lá acompanhando, analisando, para depois estar informando aqui para vocês sobre o time do Figueirense. Esses jogos treino me lembrou um jogo que o Figueirense fez com o Guarani aqui no Scarpelli, onde o Juninho fraturou o pé. E não participou da temporada inteira. Então, tem que tomar cuidado com esses jogos treinos aí. O Figueirense ainda tinha alguns jogadores, tem uns jogadores que não foram relacionados para a pré-temporada e para alegrias de alguns e para tristeza de outros. Ferrugem, Denner, Taissano e Zelov. Foram dispensados, né? Eles não foram dispensados, estão treinando em horários alternativos. Né? Até mesmo o Figueirense não tem a intenção de utilizá-los durante esse ano. Daí estão colocando à disposição no mercado para eles buscarem outro clube. Ferrugem, na minha opinião, é um jogador bom, mas é um jogador caro. É um jogador que precisa de sequência de jogos, não teve dentro do Figueirense, não teve uma sequência de 5 jogos, vamos colocar assim, mas é um jogador interessante, é um jogador explosivo, quando tem a posse de bola, um jogador que parte para o ataque. Então, mas é um jogador que se torna muito caro para o Figueirense e com a receita aí reduzida fica complicado. Então, tem gerou alguma surpresa esses nomes aqui? Alguns desses nomes? Não, cara, eu acho que o Renan Mota, Não, desses jogadores que não estão relacionados. não. Ferrugem, Denner, Taissano e Zelov. O Denner me chamou a atenção porque era um jogador que, quando estava em atividade, estava jogando antes da lesão, era um jogador que, elogiado pela crítica esportiva, um jogador que... Era titular do Figueirense, então me chamou a atenção a dispensa aí, vai acontecer, eu acredito, até porque já foi colocado em separado esses nomes, eu acredito que são jogadores que serão deslocados aí para o mercado, né, colocado à disposição. Então, eu acredito que o Ferrugem, como falei, até pela questão salarial, acredito que não fica por causa dessa situação, e o Denner me chamou a atenção, que era um jogador que em atividade correspondia. Zelov, vai deixar saudade? Nenhuma. Jogador que, pelo custo-benefício, era um custo alto e benefício zero. Então, o Zelov demorou. O torcedor estava contando os dias para ver o Zelov pegar a mala dele e ir embora. O que me chamou a atenção aqui nessa lista foi o Taissano, né? Ele que chegou ao final já veio com o grupo de empresários, né, que assumiu o Figueirense. Foi tido aí como a grande... Fez gol na estreia? O grande jogador daquele grupo. Não teve uma sequência, o que é normal, né? Não é comum um jogador se destacar assim nas primeiras partidas. Ele teve essa dificuldade e já foi colocado à disposição para o mercado. Né? Ele tem um contrato ainda com o Figueirense. Então, achei até um pouco estranho, porque foi o grupo de investidores que trouxeram ele e agora, dessa forma, estão colocando ele à disposição. Esse jogador está vinculado ainda ao Grêmio, né? Ele veio do Grêmio por empréstimo Figueirense, deve ter o retorno para o Grêmio, até porque não estava sendo aproveitado lá e com certeza não vai ser aproveitado no Grêmio na próxima temporada e deve ser colocado também à disposição. Para outro time. Agora, então, depois de ter sido revelada essa lista para a gente, né, só para o nosso ouvinte aqui, nossa audiência ter a ciência como ocorreu. Primeiro aconteceu as entrevistas,
e no final, quando acabou tudo, eles nos entregaram a lista dessas pessoas que não estariam presentes com o elenco. Por coincidência ou não, só no final aí a gente não teve como perguntar pelo qual motivo Zelov, Denner e Ferrugem foram colocados. Talvez uma estratégia deles para não serem questionados, né? Foi dessa forma que ocorreu. Para não se estender a entrevista. Então, nós temos aqui agora assim, a relação dos jogadores que chegaram posterior a gente ter recebido essa lista. O João Lucas, ele que renovou, está retornando para Florianópolis. O zagueiro Clebson, que veio do Atlético Paranaense. O Igor Nogueira, do Fluminense. O lateral Raul, esse vem do Grêmio, é uma revelação do Grêmio e não vem por empréstimo. O Figueirense comprou esse jogador aí, está à disposição do Figueirense. O meia Felipe Amorim, pertence ao Fluminense, jogou no Atlético, no América Mineiro. O atacante Maicon Leite, e aqui a grande novidade, ninguém tinha esse nome, né? Os demais nomes aqui todo mundo já estava se falando. Ronaldo, atacante do Atibaia, mesmo clube que veio o Robinho, na mesma situação, está treinando. 19 anos. Uma aposta aí do Figueirense, para quem sabe, novamente, um Robinho da vida, né, que era o jogador de destaque naquele momento. A dificuldade do Figueirense é de segurar esses jogadores quando tem um destaque, né? Aconteceu isso com o Robinho, que deixou o torcedor do Figueirense bastante chateado, até porque era um momento que precisava. Então, a gente espera que com essa nova parceria que começa a trabalhar agora, né? Até porque não teve muito tempo para trabalhar, porque chegou com o carro andando. Então, agora, começando do zero, a gente espera aí que o Figueirense consiga destacar alguns jogadores e que permaneçam para o Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, foi falado também nessa coletiva que o Figueirense pretende ter aí um número de 30 jogadores, né, durante essa temporada. Então, somando com os jogadores que ficaram e o que chegaram, o Figueirense hoje tem 29, né, já porque o Jefferson saiu. Então tem mais uma vaga aí para complementar esses 30 jogadores, né? O Figueirense é um bom número de atletas, mesmo pelas competições que o Figueirense vai jogar. Agora o que não pode é que nem o ano passado, né? 69 jogadores com 58 jogadores entraram em campo. Então não há esquema, não há como ter união coletiva, nada disso. Futebol é igual escola de samba, comissão de frente. Tem que ter harmonia, tem que ter conjunto para poder conseguir se destacar. Então, a comissão de frente, se não tiver certinha, não tiver no padrão que tem que ser, já era. Então, o futebol é a mesma coisa, tem que ter harmonia. Só na nossa relação aqui, ficou faltando os atacantes. Os atacantes, né? A gente acabou pulando aí os atacantes e a gente tem a renovação. Tem a renovação do Jorge Henrique. André Luiz foi um dos últimos agora. Ele foi anunciado, inclusive, nesse dia, né? O filho do camisa 11. O Romarinho. Deixa eu só pegar aqui os nomes dos atletas. O Maicon Leite, que tu já citasse, né? Isso. E o Ronaldo. Tem aí. Mais alguém que eu esqueci? Não, acho que são esses aí. Hoje titular Jorge Henrique. Romarinho, eu confesso que eu nunca vi jogar. Não posso falar. As minhas referências deles não são boas. Eu nunca vi jogar. É claro que se ele jogar 10% do que o pai dele fez, tá bom. Só para já adiantar, né? Figueirense estreia na quarta-feira, dia 17, já com a presença confirmada do Romário. Então vai ser mais um atrativo para o torcedor ir para o estádio. Não sei se vai conseguir ver o Romário, né? Mas eu acredito que é mais uma atração dentro do estádio Orlando Scarpelli. O Romarinho é uma aposta. Vamos ver aí. Eu torço, né? A gente torce para que dê certo. Até porque são jogadores aí que estão buscando espaço, independente de quem seja o pai, quem seja a mãe.
A gente torce aí para esses garotos aí dar certo no futebol e que comece aqui. O Figueirense tem nos últimos anos aí, destaca muitos jogadores que vêm para cá, né, e sai para o cenário nacional. Tem uns que somem, que a gente não entende, mas vamos torcer aí que dê certo essas apostas do Figueirense. Um deles, o atacante aí, o Romarinho. Agora nós temos a última parte da coletiva, que foi o próprio Fernandes, né, ídolo, craque, o grande nome do Figueirense, né, o maior artilheiro. Então nós temos essa apresentação dele como gerente de futebol. Pode soltar aí para nós. Fernandes, primeiro começar falando do teu novo momento, né, cara? Maior ídolo da história desse clube, agora no papel também fundamental dentro do departamento de futebol. Teu sentimento quando o Cláudio te procurou para te oferecer essa oportunidade? O sim já veio logo de cara para ti ou demorou para acontecer o sim? Como é que foi? Bom dia, feliz 2018 para todos nós, que realmente seja um ano diferente para nós do Figueirense também do que foi em 2017. O primeiro sentimento é sempre de alegria, né, de estar falando de Figueirense. Vocês sabem de tudo que aconteceu comigo desde a minha chegada, principalmente da minha saída em 2012, e da minha alegria também do convite do Cláudio. No convite que ele me fez, antes da final da Série B ainda, eu disse até para ele que, independente da nomenclatura, eu gostaria muito de ajudar o Cláudio, o próprio Bart, o Márcio, o projeto em si, porque eu acredito muito, estou muito otimista agora com a chegada também do Felipe, um profissional realmente muito competente, uma pessoa realmente que a gente está tendo a oportunidade de se conhecer. E eu quero realmente ajudar o Figueirense para tornar o clube cada vez mais vencedor, um clube aí quase centenário, uma história linda. E o projeto, como o Felipe falou e o Cláudio já tem falado para vocês também nas entrevistas, é um projeto realmente novo, um projeto que eu acredito muito, que são pessoas sérias que estão na frente do projeto. Então o Figueirense a curto, médio e acredito a longo prazo realmente vai ter um sucesso muito grande. E dizer que essa função que eu vou começar a exercer agora, que na nomenclatura o Cláudio deixou bem claro que é gerente de futebol, estar no dia a dia, né, com os atletas, está procurando fazer esse elo aí dos atletas, comissão técnica, a própria diretoria com o Felipe, com o Cláudio. E isso eu já fazia também quando eu jogava, que eu estava conversando no dia a dia com os atletas. Então procurar ajudar realmente todos e que realmente o Figueirense possa fazer um ano de 2018 muito bom. Eu estou bem otimista com a equipe. O Milton também continua, que também é um ponto positivo, né? Já conhece também o Figueirense, já conhece os atletas. Alguns atletas ficaram também no elenco, que isso é bom na questão do entrosamento, a chegada de novos reforços. Então, do jeito que o futebol se encontra, com um equilíbrio tão grande dentro de campo, com a permanência do treinador, a permanência de alguns atletas, esse entrosamento também vai fazer a diferença do meu ponto de vista. E a chegada dos reforços, com certeza, para realmente ajudar ainda mais a equipe a fazer um início de ano muito bom. E o foco principal, sem dúvida, é a Série B e o nosso acesso à Série A. Próximo. Fernandes, tu começou vários anos como jogador de futebol, então dessa coisa aqui tu entende um pouquinho. O Figueirense está num bom passo, num bom ritmo para começar dia 17? Eu acredito que sim. Uma das dificuldades que não só o Figueirense vai encontrar, mas todas as equipes no campeonato que jogaram a Série B e a Série A, que se apresentaram agora, né, nesse início de ano, são apenas 12 dias de treinamento até o início da competição, lógico, uma dificuldade, e vai ter uma diferença para quem já está treinando, né, em dezembro, tem equipes aqui que já estão treinando em dezembro até novembro. Então, na questão física, ali no início, até a quarta, quinta rodada, vai existir essa diferença física entre as equipes que já estão treinando. Mas eu acredito muito na equipe do Figueirense por essas características que eu disse, de manutenção do Milton, manutenção de alguns atletas que já têm esse entrosamento, a chegada de bons reforços. A nossa equipe vai estar, sim, competitiva. E dizer que o torcedor do Figueirense sempre foi e vai ser ainda mais importante no início, né, de competição, de ter esse entendimento realmente, que o início de competição vai ser, primeiro na questão física, um pouco difícil para a gente, que é natural, e não só para o Figueirense,
mas que a torcida esteja do nosso lado, que realmente ela é muito importante e faz muita diferença para quem está dentro de campo. O que é mais fácil, começar como jogador lá nos anos 2000, né? Ou agora como dirigente? A saudade, sem dúvida, é grande, né? E é uma das coisas que tem que ser passado para os atletas, né? Que a carreira é curta, passa muito rápido. Lógico que eu queria estar sendo apresentado como atleta, né? Mas o tempo passa para todo mundo. Cito agora o exemplo do Zé Roberto, que poucos conseguem ter a longevidade dele, de jogar até 42 anos, 43 anos. Aproveitar cada momento realmente, procurar valorizar o clube que ele está jogando. O Figueirense, como eu disse, é um clube quase centenário, tanto de história que tem, é uma marca importante no cenário nacional. E sem dúvida é uma alegria estar podendo estar conversando com vocês nesse novo momento da minha vida, novo momento também, um novo projeto do Figueirense, onde realmente eu posso dizer tranquilamente, eu estou muito otimista, acredito muito nas pessoas que estão à frente desse projeto, acredito muito também no potencial de cada atleta, da própria comissão, que realmente seja um ano diferente, que seja o início de um projeto vencedor e que a gente possa estar nos encontrando aí no futuro, falando realmente de coisas positivas, de quanto o Figueirense cresceu. Vai encerrar. Fernandes, a torcida fala muito em catarinense é obrigação. Tem um time da Série A no catarinense, que é a Chapecoense, vem com orçamento, uma equipe, quem sabe, aí, com outras possibilidades. Mas e a fome do Figueirense para tentar esse título de novo? A gente com certeza vai jogar todos os jogos para vencer. O que não dá é para prometer resultado, né? Isso no futebol é impossível você dizer pro seu torcedor que não, a gente vai ser campeão. A vontade de ser campeão é muito grande. E isso vai acontecer com muito trabalho, com dedicação, com esse entrosamento entre as pessoas. Minimizar a questão da vaidade também, que é uma coisa que acontece dentro do futebol, que pode atrapalhar o grupo. E dizer que a gente vai em todas as competições para vencer. A equipe é bem competitiva e que a gente tem o foco do catarinense, que, poxa, a torcida, o clube realmente gosta de jogar o Campeonato Catarinense. É muito importante jogar e ganhar o Campeonato Catarinense. E temos a Copa do Brasil, um campeonato também importante, paralelo ao catarinense. Na questão do ano todo também, se Deus quiser, a gente vai conseguir a classificação, passando de fase, e o foco principal, sem dúvida, é a Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso é muito importante para a gente, não só na questão econômica, mas na questão também do clube em si. É muito importante você jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Então esse foi Fernandes, né, o ídolo, ele conhece muito o Figueirense, conhece muito o estádio Orlando Scarpelli, conhece muito a torcida, e ele então nessa nova função dele como gerente de futebol estará atuando aí dentro do vestiário, né, nessa recepção desses atletas que estão vindo da base, né, então explicando para os demais aí o que é o Figueirense, e essa então a grande função dentro do Fernandes, dentro do estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense que tem a sua estreia marcada para o dia 17 de janeiro, o jogo será às 20h30, né, a estreia do Figueirense do Campeonato Catarinense contra o Criciúma, já um clássico quente aí, o Figueirense já na sua largada para novamente, não vou dizer ser campeão, mas está disputando o título, porque o Figueirense, a torcida merece isso, é uma torcida que cobra bastante e não quer ver o Figueirense abaixo disso, porque os últimos 2 anos o Figueirense penou, brigou para não ser rebaixado e o torcedor não espera ver isso aí. Falando em torcedor, deixar um grande abraço para o Luciano Reis, que está nos assistindo. Grande Luciano. E também para o Diego Ricardo aí, comentando uma postagem aí do André. Mas o programa do André é na quinta-feira e hoje é sexta, é o bate-papo Alvinegro aqui pela Top Web TV. Alguma coisa para falar sobre o Figueirense para essa estreia? Olha, vai ser um jogo, um início de campeonato já difícil contra o Criciúma, que é um time de tradição também. O Criciúma aí também está fazendo contratações de peso para esse campeonato. Então o Figueirense já começa o campeonato com um jogo bastante difícil. O Elvis está voltando para o Criciúma, né? Voltando, retornando. O Elvis, que teve passagem também pelo Figueirense, retorna ao Criciúma. É um jogador bastante interessante, mas é um jogo para início de campeonato.
né, para mostrar. Começou o Campeonato Catarinense, Figueirense, Criciúma, jogo no estádio Orlando Scarpelli, 8h30 da noite, excelente horário. Né? Então, vamos estar lá com certeza, né? Então, vamos torcer aí para que o Campeonato Catarinense... Todos os jogos, na verdade, começam no mesmo horário, né? 8h30 da noite, nessa primeira rodada do Campeonato Catarinense. Vamos torcer aí para que o Campeonato Catarinense comece bem. Então vamos agora falar da Copa... eu antes quero comentar aqui, eu acabei de receber informação que o jogador Alex, ex-internacional, ex-Corinthians, do ano passado, foi especulado no Avaí e esse ano está sendo especulado no Figueirense, inclusive aí estaria seu agente negociando e uma possível semana que vem a apresentação dele. É a informação que eu estou recebendo. É um grande jogador, conhece muito o campo, a área ali, o meio de campo, e eu sempre gostei dele e tomara que dê certo a vinda dele para o Figueirense. O Alex falou que estava parando, né? Quando teve esse princípio de negociação com o Avaí, ele falou que tinha conversado com a família, que ia parar, e agora surge essa especulação novamente aí de que ele pode retornar. É um grande nome, um grande jogador. Na bola parada é muito perigoso, né? O camisa 12, né? Camisa 12, o Alex é um bom jogador, um bom nome. Vamos ver aí. Apenas especulação, nada certo ainda, né? Mas pode ganhar força aí durante a semana que vem. Agora vamos falar um pouco sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Figueirense estreou ontem, estreou com uma vitória importante. O Figueirense que está no grupo 3, juntamente com Mirassol, José Bonifácio e América do Pernambuco. A sede do Figueirense é em José Bonifácio e o Figueirense jogou contra o Mirassol, que é um clube de destaque aí por revelar jogadores, né? E o Figueirense ganhou por 3-0, fez um resultado importante. O Figueirense vai retornar a campo amanhã e joga contra o América que ganhou o seu primeiro jogo também. Então o Figueirense uma partida importante para encaminhar a sua classificação para a próxima fase, só lembrando que apenas 2 times se classificam por grupo. Então aí um jogo importante, esse jogo acontece amanhã às 16 horas, né? E o grande principal motivo da Copa São Paulo de Futebol Júnior é estar aí revelando os jogadores, deixando os jogadores disponíveis para atuarem na maior vitrine. Exato, né? O Figueirense esse ano faz 10 anos que ganhou a Copa São Paulo de Futebol e aproveitou muito pouco daquele elenco. Pois é, o Marquinhos, que foi um de destaque, teve né, o Marquinhos, o atacante. Teve a participação ainda no time profissional, depois sumiu. O Luan. O Luan está no Inter de Lages. Então é uma grande vitrine, né, Donato, para esses jovens aí, esses garotos que vêm aí das categorias de base. Então são jogadores que um ou outro serão aproveitados no time profissional. Então eu acho que é uma chance de ouro para esses garotos aí aproveitarem. O Figueirense, se vencer amanhã, dá um grande passo para a classificação, até porque o adversário já venceu, né? Então se o Figueirense vencer amanhã, dá um grande passo aí para a classificação. É um campeonato bastante difícil, né? Então vamos aguardar aí o jogo de amanhã. Mais de 150 times. Mas vamos aguardar aí. O Figueirense já foi campeão dessa copinha em 2008. Isso. Vamos ver aí, vamos torcer para que o Figueirense conquiste aí mais um título para Santa Catarina. E outro fato importante é que nessa próxima segunda-feira, no dia 8, acontece a assinatura final entre a parceria e o Figueirense, tornando assim então Figueirense Futebol S.A., né? O clube continua com o Vilfredo, mas o futebol é administrado pela parceria. Até acontece um evento, uma reunião do conselho antes e posterior a isso, então acontece a assinatura e de fato o Figueirense se tornando um clube empresa. Deixar um grande abraço para a dona Sônia, não sei se tu conhece ela, eu acho que não, mas mais conhecida como minha sogra. Se eu não mandar um beijo para ela em casa, complica, né? Então, um beijo para minha sogra, para minha esposa que está assistindo também.
né? O Eduardo aqui falando que o Figueirense é bom em ressuscitar jogadores. Bastante. É verdade, né? Consegue sim fazer isso aí, né? E a gente espera que esse ano seja mais uma vez assim, o Figueirense ressurgindo e tá aí disputando. O caso mais lembrado desse ressuscitador foi o caso do Edmundo. Edmundo, né? Mas teve vários. Clebão. Sandiroche. Até aí a gente vai puxar uma lista. Mas já quero te agradecer também pelo convite. Eu que agradeço. Veio aqui com a Simone, com a tua esposa, assistiu, né? Compartilhou essas informações e a gente pôde aí conversar com o torcedor alvinegro. E só lembrando para a gente acompanhar aí pela rádio, a gente vai transmitir os jogos pela rádio, então pode estar acompanhando. E aí toda sexta-feira a gente estará aqui conversando, falando para o torcedor alvinegro sobre o Figueirense. Agradeço o convite, Donato. Eu, me senti muito à vontade aqui, né, do seu lado, conversando aí sobre o Figueirense. E sempre que tiver o convite e estiver disponível, com certeza estarei aqui para a gente conversar mais um pouco. Já está convidado. Deixar um abraço também para o nosso amigo Jacques Dier, nos comandos aqui da produção, para a Top Web TV e, é claro, curta, compartilhe a nossa página e uma programação diária aí para você se divertir toda semana. Um grande abraço e até sexta-feira.